Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 10. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Essa é uma passagem que nós vamos estar estudando essa noite. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos vocês, os nossos amigos. Quero cumprimentar também os nossos amigos que estão assistindo a nossa transmissão via internet. Você é um convidado especial nesse culto. E o desejo nosso, a nossa oração, é que Deus revele a você, querido amigo, querida amiga, os planos especiais que Ele tem para a sua vida. Ele tem planos para você, mas Ele tem planos para cada um de nós. Sabe, gente, um dos grandes desafios que eu tenho, toda vez quando eu venho para a igreja, um dos grandes desafios espirituais que eu me deparo é o de entrar aqui e nesse lugar sair repleto da presença do Espírito Santo. Eu não sei se esse é o desafio que você enfrenta, mas é o meu. Porque às vezes a gente chega aqui naquela correria, não é? Vem cheio de preocupação, chega aqui às vezes com o coração angustiado. Poxa, amanhã é segunda-feira, começa todo aquele ciclo da semana de novo. Tem problema de saúde, né? É alguém da família que está passando por dificuldade. Eu já cheguei aqui hoje preocupado, já em 2 dias tive que levar a minha filhinha no hospital, muita febre, uma gripe muito forte, e tive que deixá-la com a minha sogra agora, vou ter que voltar para ver como ela está. Você vê como, a gente sempre está sujeito às questões da nossa vida. Nunca parece que tudo está perfeito, né, Diego? Sempre tem alguma coisinha ali que está faltando. Às vezes a gente vem aqui, se distrai, conversa com um, conversa com outro, e o desafio é de que em cada momento nós consigamos ali ouvir a voz do Senhor. Através de uma oração, a gente consiga ouvir Deus falando com a gente. Nós cantamos louvores aqui, que às vezes a gente perde a noção da beleza, da preciosidade da letra que a gente canta. Às vezes cantamos com os olhos e com a boca, mas não conseguimos trazer isso, a essência, para o nosso coração e para a nossa mente. Às vezes no momento de oferta, a gente, traz assim a nossa oferta, mas traz de qualquer maneira. Deveria haver tanta alegria, tanto regozijo, tanta gratidão, e às vezes isso passa despercebido. Quando a gente vê um testemunho sendo contado aqui, o modo do agir do Senhor, como que Cristo trabalha juntamente com o céu para a salvação dos filhos, às vezes essas coisas elas passam de maneira tão superficial, tão distante. Às vezes a mensagem, se eu não cuidar, ela tem assim uma palavra de tamanha importância, mas se a minha mente estiver focada em outra coisa, a palavra de Deus deixa de alcançar o meu coração. Querido, eu tenho pedido para Deus, cada dia quando eu estou aqui, Senhor, me ajuda a encontrar o Senhor aqui. Me ajuda a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque eu tenho certeza que quando você vem aqui, você não vem aqui para perder tempo. Imagina um domingo, aquele dia bom, alguns passearam, família, faxina, um monte de coisa. Você não veio aqui nesse lugar para perder tempo. Você veio aqui para se encontrar com Jesus. Você veio aqui para encontrar esperança no seu coração. Não é verdade, Leide? Conversei com você ali, 3 meses, nossa vizinha, e de repente Deus te trouxe até aqui hoje. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui procurando algo de especial que você não tem capacidade de encontrar sozinha. Só Deus é capaz de preencher. Então, meu querido, a cada dia, a cada instante, quando você estiver nesse lugar, fale: Senhor, me ajude a viver nesse lugar os momentos mais preciosos da minha semana. Porque se essa é a casa de oração, se essa é a casa de Deus, é o refúgio de todos os povos, nesse lugar nós temos que encontrar felicidade. Neste lugar as preocupações precisam desaparecer. Nesse lugar
nós precisamos encontrar o conforto que Deus tem e a palavra que Ele tem para mim e para você. Amém? Por isso, feche os seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, a Tua palavra está aberta, nós necessitamos agora de ouvir a Tua voz. Dá-nos a concentração, elimina, Senhor, os impedimentos, e que para a Tua honra e Tua glória, o Teu servo seja usado, e todos aqueles que ouvem, eles, Senhor, realmente encontrem na Tua palavra um refrigério e as bênçãos que o Senhor tem prometido. Em nome de Jesus, eu suplico. Amém, Senhor. Queridos, eu gosto muito de histórias incríveis. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir experiências, histórias. Eu gosto de histórias assim que às vezes tiram o fôlego, o nosso fôlego. Histórias assim que mudam completamente a nossa percepção da realidade. Histórias que são desafiadoras, eu gosto. Mas cada dia que passa, cada vez que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, eu sempre vou descobrindo algumas histórias incríveis que elas passaram despercebidas. E quantas pessoas não têm noção nenhuma daquilo que aconteceu com aquela pessoa, com aquele indivíduo, naquele lugar. Uma das histórias que eu sempre gosto de ver é uma que virou agora, assim, um grande centro da atenção de 2 anos para cá, uma história de um adventista chamado Desmond Doss. Você já ouviu a história de Desmond Doss? Saiu em filme, saiu em livro. A igreja adventista agora está procurando fazer uma série sobre a história dele. Um soldado americano que, por questão de consciência, se negou a usar armas na Segunda Guerra Mundial. E ele então enfrentou a corte marcial, ele foi preso, ele foi dado como um traidor ali, e ele firme e tal, e conseguiu, se tornou um socorrista, e pela sua ação, e pela sua firmeza, ele foi capaz de salvar 75 pessoas, soldados americanos e japoneses, aliados e adversários, e ele teve a sua história oculta durante tantos anos, e de uns anos para cá, a sua história foi revelada para o mundo inteiro conhecer. Que fantástico, não é? Atos capítulo 10, nos relata uma dessas histórias incríveis. Talvez você já estudou, você já analisou esse relato, e para você não é. Mas quando a gente passa a entender de maneira mais ampla, de maneira mais profunda esse relato, nós percebemos que é uma história extraordinária. Então, vamos ler Atos capítulo 10, verso 1 até o verso 5. Atos 10, capítulo 1 até o verso 5. Morava em Cesareia um homem de nome, qual era o nome dele? Cornélio. Ele era centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, ou seja, 3 horas da tarde, 15 horas, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E a continuidade do relato diz que ele mandou servos para procurar Simão Pedro e o trazer até a casa de Cornélio. Veja, irmãos, nesse relato nós temos aqui 2 personagens que entram em cena. O primeiro deles, Cornélio.
O segundo personagem, se você for um pouco mais adiante aí, o segundo personagem é Pedro, Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus. De um lado, nós temos Cornélio. Existem aqui alguns detalhes importantes para nós avaliarmos. Aqui diz aqui que Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus. Note uma coisa importante: ser piedoso e temente nessa questão não são características pessoais, ok? Esse piedoso e temente não é de uma pessoa fiel, uma pessoa que está buscando, uma pessoa que realmente queria encontrar. Queria sim, mas piedoso e temente aqui é mais algo relacionado a um status social religioso naquele tempo. Haviam os judeus, haviam os gentios do outro lado, e haviam os simpatizantes dos judeus, pessoas que eram favoráveis à religião judaica, pessoas que queriam se tornar judeus. Então você já ouviu algumas vezes, por exemplo, no livro de Atos, uma pessoa sendo chamada de prosélita. Já ouviu isso? O que é um prosélito? Um prosélito, ele era um judeu, aliás, um gentil convertido ao judaísmo. Esse era um prosélito, tá? O que era um piedoso ou temente a Deus? Era um simpatizante que seguia a religião judaica. Você percebe aqui que Cornélio, sendo romano, às 3 horas da tarde, no horário do sacrifício da tarde, aonde no templo acontecia o sacrifício, as orações, o sacerdote ali e tal. Cornélio, ele estava seguindo uma prática judaica, só que possivelmente havia alguns impedimentos, entre eles a circuncisão, que se tornava uma barreira para que ele se tornasse um prosélito, ou seja, um judeu, um gentil convertido. Deu para entender? Então, temente e piedoso aqui é um status religioso de Cornélio, tá? Mas diz mais, agora existe uma característica pessoal aqui. Diz o seguinte: Cornélio, ele era uma pessoa que orava continuamente. O que é uma pessoa que ora continuamente, meus amigos? É uma pessoa que ora com frequência. Ele é constante naquele hábito ali. Cornélio, embora não fosse considerado um judeu, ele era uma pessoa que orava e orava a todo instante, querendo buscar algo das mãos do Senhor. Fico me perguntando qual era o propósito ou os propósitos de oração que Cornélio tinha. Será que o maior propósito e as súplicas de Cornélio estavam relacionadas a talvez ele conseguir uma promoção maior ali, na área de esfera onde ele atuava? Bom, ele era aqui um centurião, ele poderia passar agora a comandar uma legião. Será que o propósito de Cornélio era uma promoção? Era ter um status mais elevado? Será que ele talvez queria pedir por um carro novo, uma carruagem naquela época, ou ter mais condições financeiras? Qual será que eram os propósitos de oração de Cornélio? Pelo que você tem orado continuamente ao Senhor? O que você tem suplicado? Aliás, será que é errado eu pedir por questões materiais? Eu chegar e eu pedir algumas bênçãos específicas? Claro que não. Mas os pedidos de bênçãos e a minha busca constante pelo Senhor é mais pelas bênçãos dele, ou eu tenho buscado e clamado mais pelo Senhor das bênçãos? Cornélio era uma pessoa fiel, que estava disposto a encontrar o Senhor das bênçãos. E diz aqui que o que ele mais desejava era encontrar a salvação. Era uma pessoa sincera, era uma pessoa que buscava
a transformação de vida, que buscava uma história completamente diferente. Esse era Cornélio. E sabe o que diz aqui o texto? O relato nos mostra que a sua oração foi atendida. Queridos, todos nós temos orado a Deus, e a oração é uma ferramenta extraordinária disponível para você. Mas a gente sabe que nem toda oração é respondida de maneira positiva pelo Senhor. Você já deve ter orado e Deus não ter respondido da maneira que você queria. O fato é, ouça com atenção, todas as orações, elas são ouvidas por Deus. Alguma vez você sentiu que a tua oração, ela não passou do teto? Parece que Deus, Ele ouve todos os seus filhos, mas a tua oração, ela não tem significado, ela não chega ao trono do Senhor. Deus é um Pai de amor, e como um Pai, Deus, Ele ouve cada súplica dos seus filhos. Eu fico agora entendendo como que funciona a questão de um relacionamento de amor, de um pai para um filho, né? E a minha filha, muitas vezes, ela já tem me pedido algumas coisas que eu não posso dar para ela. Ela pede, eu ouço, mas algumas coisas que ela intenta fazer, algumas coisas assim que ela pede, alguns alimentos que ela pede fora de hora, eu não posso às vezes fazer. Eu ouço, mas filha, não dá. E às vezes o pai tem que chegar e falar, não dá, não tem como, não é a hora, não é o momento, isso daqui não é para você, não é apropriado. Agora existe uma oração que Deus jamais se negará em atender. Você sabe que oração é essa? Quando se trata em salvar filhos e filhas. Se você hoje veio aqui e você está com o coração aberto e clamando, Deus, eu preciso da esperança na minha vida, eu preciso de uma vida nova, eu preciso me sentir salvo hoje. Essa é a oração que Deus faz questão de responder para você na mesma hora, meu irmão. Se você, mãe, pai, filho, irmão, você clama, intercede por pessoas que não estão hoje nos caminhos do Senhor, e você pede para que o Espírito do Senhor os alcance, essa oração, ela não chega vazia, essa oração, ela encontra um lugar especial no coração de Deus, e Deus, se for necessário, Ele movimenta o céu. Se for necessário, Deus movimenta o céu para responder à oração de alguém que quer ser salvo, ou que quer que alguém querido seja salvo. A oração de Cornélio foi ouvida. Esse é o primeiro relato aonde a gente percebe a oração de um gentil sendo respondida de forma sobrenatural. Um anjo aparece até aqui e diz, a tua oração foi ouvida, faz o que eu te peço, vai lá, busca Pedro, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, de um lado nós temos Cornélio, do outro lado nós temos Pedro. Pedro era um dos discípulos mais influentes entre os 12 ali, e Pedro vinha fazendo um trabalho extraordinário. Ele era um dos baluartes da igreja primitiva naquele tempo. E você vai um pouquinho mais à frente aí, se você ler do verso 10 ao verso 15, na hora que os servos estão chegando para convidar Pedro para ir à casa de Cornélio, o que acontece com ele? Você lembra da história? Pedro, ele tem o quê? Uma visão, ele cai em êxtase, ele está lá, é meio-dia, a comida está sendo preparada para ele, e então ele tem uma visão, um grande lençol, e em cima desse lençol, vários animais vivos, animais limpos e animais imundos, havia uma mistura dos dois, animais que ele podia comer e animais que ele não podia. E aí a voz dizia, Pedro, mata aí e come.
E aí Pedro, vendo aquela situação, não, Senhor, eu não vou comer isso daí, eu nunca comi coisas imundas, eu não posso comer isso. E 3 vezes isso aconteceu, e a voz dizia: Pedro, não considere o quê? O que Deus purificou, não consideres comum. E aí a visão acaba. Sabe o que diz aqui o texto? Que Pedro, ele fica perplexo. Ele não entendeu o que Deus queria dizer ali. Ele ficou confuso. Senhor, o que significa isso? O que representa essa visão? Qual é a mensagem que o Senhor tem? E aí na hora que ele estava perplexo, quem que chega ali e bate na porta? Os servos. Olha, um centurião chamado Cornélio, ele é temente, é piedoso, ele chamou você para falar algo. Um anjo apareceu e você precisa ver. Meus irmãos, qual é a mensagem central do relato do capítulo 10 de Atos? Qual é a mensagem central e significativa para todos nós? Aliás, antes, o que não é a mensagem central aqui nesse relato? A mensagem equivocada é aquela aonde alguns acreditam que esse é um capítulo que fala sobre alimentação. Você já ouviu alguém usando esse capítulo para falar isso? Não, olha, vai lá no capítulo 10 de Atos, você vai perceber ali que esse é um capítulo onde mostra que Deus, ele purificou todos os alimentos. Aqueles alimentos que eram impuros, aquelas carnes que eram impuras, que Deus proíbe lá no Antigo Testamento, aqui Deus fala que ele purificou tudo, e tudo está liberado a partir de então. Você já ouviu alguém usando isso como argumento? Existem muitas pessoas que se equivocam nessa questão. O texto, se você for avaliar, não fala sobre alimento, tá? O texto está falando de pessoas, e a mensagem central, e que está no próprio texto, é aquela que diz o seguinte: nenhum homem é considerado comum ou imundo. Essa é a primeira mensagem, está exatamente lá no verso 28, e a segunda mensagem está no verso 35, 34 e 35, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, diante de Deus, ninguém é mais importante do que ninguém. Nenhuma igreja é mais importante do que outra igreja. O povo que está aqui dentro não é mais especial do povo que está lá fora. O modo de me vestir não me torna mais especial aos olhos do Senhor do que aquele que se veste diferente. Independente da minha cultura, independente da minha raça, independente se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou branco, se eu sou negro, independente de tudo aquilo que eu creio, você tem o mesmo valor, e você é muito especial, exatamente como todos aqueles que estão aqui. Nós somos todos especiais aos olhos de Deus. Ninguém é colocado de lado, de fora, nos planos de salvação que o Senhor Jesus tem para todos nós. Irmãos, essa foi uma situação muito delicada, porque envolvia questões de barreiras, barreiras culturais e barreiras religiosas. A situação foi muito difícil aqui. A situação foi tão difícil, gente, que o Espírito Santo teve que agir de forma sobrenatural para mostrar para Pedro o que ele tinha que fazer. Olha só, a gente às vezes acha que é fácil a questão da cultura, a questão da religião, aquilo que se crê, não é fácil você quebrar alguns paradigmas. E havia algumas barreiras aqui, uma delas, barreiras culturais. Os romanos,
oprimiam os judeus. Se tinha um povo que os judeus odiavam, quem eram essas pessoas? Eram os romanos. Cornélio era romano, Pedro ele era judeu. Já havia essa barreira racial. Eles não se davam bem, eles não se comunicavam, havia uma opressão muito grande ali. Então, no seu agir natural, Pedro, ele não se aproximaria de Cornélio já por causa dessa barreira. Uma outra barreira, a barreira religiosa, é que os judeus, eles não conversavam, não tocavam e não entravam na residência de ninguém que não fosse judeu, porque eles seriam considerados imundos. Era questão cerimonial aqui, religiosa. Então, existem duas razões muito fortes para que Pedro não aceitasse o convite de ir à casa de Cornélio. Quando os servos chegam ali, olha, você precisa ir, um anjo apareceu. Irmãos, sinceramente, a gente não tem ideia de como Pedro se sentiu naquela hora. Pedro ele se sentiu acuado, Pedro ele se sentiu com medo, ele teve receio, poxa, se eu fizer isso, o que vão pensar? Como a igreja vai agir? Um judeu falando com um romano, um judeu entrando na casa de um imundo, porque era assim que era considerado, uma pessoa contaminada, como que eu vou fazer isso? E sabe o que acontece? A situação ela foi tão delicada. O Espírito Santo tem que agir duas vezes de maneira sobrenatural. A primeira ele dá a visão, e no final da visão ele diz o seguinte: está chegando 2 homens aí, vá com eles. O Espírito Santo ordena. E a segunda ação do Espírito Santo para fazer Pedro e a igreja entender que as barreiras haviam caído para a questão da pregação do Evangelho, quando Pedro estava pregando para Cornélio e todos os seus familiares, o que acontece naquele instante? Se você olhar aí, o Espírito Santo, ele é derramado sobre todos eles. E aí quando Pedro vê aquilo, vê que um segundo Pentecostes está acontecendo, só que agora com os gentios ele fala: quem sou eu para resistir ao Espírito Santo? Temos água aqui? Há algum impedimento para que eles sejam batizados? Não temos, vamos batizar eles. Irmãos, o céu se movimentou em prol desse plano de salvação. Vou te falar, foi algo tão significativo para a pregação do Evangelho, que se não houvesse isso daqui, toda a pregação seria comprometida daquele tempo para frente. O Evangelho seria travado, porque essas barreiras elas continuariam durante muito e muito tempo. Queridos, eu trago essa mensagem para os nossos dias, e eu fico observando que ainda hoje Deus tem que quebrar alguns preconceitos e paradigmas no meio do seu povo. Deus às vezes ele tem que chegar e quebrar os preconceitos e fazer com que o amor se torne uma realidade. Vou falar uma coisa para vocês, e vocês eu acho que vão concordar comigo. O mundo hoje, ele é altamente preconceituoso. E muito. E em questões religiosas é também. Eu vou começar pelo outro lado. O mundo é preconceituoso em relação ao cristianismo. Existem muitos preconceitos. E o preconceito parece que aumenta ainda mais quando você se torna adventista do 7º dia. Carlos e Priscila, vocês queriam, fazer parte da família? Olha a notícia aí. O adventista cristão, ele sofre um preconceito ainda mais. Tem gente que acha que você é um bitolado, que você é doido nas escolhas que você faz. Você sabe que tem gente ainda hoje que, infelizmente, não é nem capaz de pesquisar e avaliar aquilo que a gente acredita. Tem gente que acredita que você não toma banho no dia de sábado. Você duvida disso? Eu já ouvi algumas vezes isso daí. Não, adventista, ele não pode fazer nada no sábado, nada. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita o seguinte,
que adventista é preguiçoso, não gosta de trabalhar, porque quer a folga do domingo e quer a folga do sábado também. Tem gente que acha que você é doido, porque você prefere seguir a igreja e abrir mão às vezes do teu emprego, porque diz que Deus, Ele quer que você faça isso, e você coloca a tua família em risco, e você coloca a questão, né, da segurança financeira, e você faz escolhas baseadas simplesmente na fé e na Bíblia, negócio lá do Antigo Testamento. Gente, tem pessoas que elas enxergam você, enxergam os nossos amigos dessa forma. Eu acredito que muitas vezes sofremos preconceito porque pessoas não nos entendem naquilo que nós cremos, mas às vezes causamos preconceito porque fazemos as pessoas nos interpretarem de maneira equivocada. É ou não é, gente? Tomamos algumas decisões, agimos de algumas maneiras onde nós levantamos um preconceito que não deveria haver, e as pessoas, o quê? Esse daí ser igual a ele? Não, eu não quero não. Então existe um preconceito de quem está lá fora para o cristão, de quem está lá fora para o adventista, mas também existe preconceito de quem está aqui dentro para quem está lá fora. Existe, irmãos, existe sim. Às vezes a gente chega e sem perceber nós olhamos com desdém e achamos que só vai ser salvo quem está aqui dentro dessa igreja, está lá fora está perdido. Tem pessoas que acreditam nisso daí. A gente sabe que a igreja adventista, ela segue algumas recomendações bíblicas. A igreja adventista, ela segue uma recomendação muito forte do não uso de joias, de ornamentos, de uma vestimenta decente, modesta, simples. A Bíblia prega isso daí. Não faz isso, seja simples como Jesus. A igreja adventista, ela não vai por essa linha de que a pessoa, ela pode fazer marcas no seu corpo, ela pode usar tatuagens. A igreja adventista, ela acredita na questão da alimentação, de que existem carnes que não são proveitosas, não são saudáveis, alimentos que nós deveríamos chegar e deveríamos eliminar da nossa dieta, porque não são bons. São conceitos bíblicos que nós temos e nós seguimos, e entendemos que Deus nos pede isso daí. Mas embora nós não recomendemos essas questões, irmãos, quantas vezes eu já vi, às vezes entra uma pessoa com brinco, com piercing, e a pessoa está ali, e olha, tem pessoas que olham para o indivíduo, para fulana, né? Olham como se a pessoa fosse o pior pecador do mundo. Às vezes a pessoa, ela vem toda pintada, sabe? A pessoa, ela chega, ela vem com uma roupa que realmente é uma roupa que às vezes está indecorosa. Às vezes a roupa, ela está muito chamativa, às vezes decotada, às vezes indecente, pode acontecer. Mas a gente prefere olhar mais para a aparência da pessoa do que para o desejo do coração que ela tem. Aquela pessoa, às vezes, ela está vindo aqui porque ela deseja ser salva, e ela vem da maneira que ela conhece, ela vem da maneira que ela entende que deveria vir. E a gente está mais atento em olhar para a aparência dela do que para aquilo que ela está buscando. Eu não estou colocando em descrédito aquilo que nós cremos e aquilo que nós defendemos. Está entendendo? Não estou colocando em descrédito aqui. Só que às vezes, fulano, de qual igreja você é? Eu sou da igreja evangélica tal. Irmãos, se Deus abrir os nossos olhos e nos ajudar a olhar mais para a intenção que a pessoa tem, do que para aquilo que ela aparenta ser, quantas barreiras cairiam e quantas pessoas mais viriam para a casa do Senhor. Eu sinto e eu lamento muito, porque às vezes, e não é só nessa igreja, em qualquer outra igreja denominacional, qualquer outra igreja, às vezes o cristianismo, o cristão se torna a pior testemunha de Jesus. E o cristão foi levantado para ser a melhor testemunha, aquele que fosse o discípulo do amor, aquele que realmente visse as intenções
não olhasse para a roupa, não olhasse para a joia, não olhasse para a tatuagem, não olhasse para aquilo que a pessoa come, não olhasse para o lugar onde a pessoa nasceu, o ambiente que ela convive, quem são os amigos que ela tem. Eu acho que tudo tem o seu tempo correto. Mas essas primeiras impressões, às vezes, são elas que marcam uma pessoa. Às vezes trazem para perto, ou às vezes afastam, onde a pessoa declara: nunca mais quero voltar e fazer parte dessa igreja, estar no meio desse povo. Às vezes, irmãos, a nossa vida e a nossa mensagem, eu creio que ela precisa ser vivida. Devemos nos preocupar mais com aquilo que a pessoa quer alcançar, do que com aquilo que ela está aparentando. Mas muitas vezes nós nos preocupamos mais em falar do sábado do que do amor de Jesus. A mensagem do sábado é importante, ela tem o seu tempo. Mas eu acredito que falar sobre o amor de Jesus, que falar sobre o perdão, sobre a vida nova que Ele oferece, é mais importante do que a mensagem do sábado. Eu conheci pessoas que, às vezes, no primeiro encontro, a pessoa nem é cristão, nem leu a Bíblia. Olha, você tem que guardar o sábado. Por que a pessoa não fala: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano para você, Jesus mudou a minha vida. A mensagem do sábado, ela tem que ter um papel especial na nossa declaração, e não devemos apresentar o sábado, outras crenças que nós temos, como algo imposto, mas como algo que eu vivo e que está fazendo a diferença para melhor na minha vida. No dia, querido, que você chegar e você pregar do sábado e falar: olha, você não sabe como esse dia tem sido maravilhoso para mim, eu descanso com a minha família, esse dia é um deleite, é um dia de renovação, Deus separou, a minha família agradece, os meus filhos ficam perto, Deus me ajuda a ter tempo para fazer o bem, para renovar a energia, eu vou ir para a igreja, eu leio a Bíblia. Quando você chega e você fala do deleite que é a mensagem que você segue, e você vive isso daí, a pessoa vê isso sendo transparecido, a tua mensagem ela vai ter muito mais força. Opa, peraí, eu quero experimentar isso daí. Tudo tem o seu papel, tudo tem o seu tempo, tudo tem a hora certa. E eu quero dizer para você, querido, se for necessário, às vezes enquanto cristãos e não cristãos, quando cristãos e cristãos ficam nesse jogo do que deve ser feito, o que não deve, pode, não pode tal, graças a Deus, se for necessário, Deus movimenta o céu inteiro para salvar, nem que seja apenas um pecador. Quem sabe você foi esse pecador, que Deus movimentou o seu reino inteiro, todas as suas hostes celestes, para que você fosse alcançado por Ele. Irmãos, nós temos na igreja Pedros e Cornélios, temos os dois aqui. Temos Pedros, pessoas tementes, fiéis ao Senhor, pessoas que querem fazer o melhor, que querem fazer a vontade dEle, pessoas que querem ir para o céu, mas às vezes pessoas que se deparam diante de barreiras, às vezes pessoas que se deparam diante de alguns preconceitos, e que às vezes é necessário o Espírito Santo continuar agindo, para que através da nossa vida, através do nosso estilo de vida, através das nossas escolhas, através daquilo que as pessoas veem em nós, Cristo Jesus seja iluminado, e aí sim, todo o restante seja algo que desperte interesse. Por que você faz isso? Por que você segue isso? Por que você não faz isso? Porque a tua vida é diferente nesse aspecto. Temos Pedros aqui que Deus quer lapidar cada vez mais, e se for necessário, Deus vai derrubar os paradigmas, vai quebrar os preconceitos que existem. Mas nós temos Cornélios aqui também. Temos pessoas sinceras que estão se aproximando.
E essas pessoas, elas querem encontrar a graça de Jesus. Elas vêm aqui com sinceridade e querem encontrar nesse lugar, na tua companhia, um abrigo e um refrigério para a alma. Uma coisa é certa, Deus quer salvar Pedros e Cornélios. Quem é você hoje? Qual é a oração pelo que você tem clamado ao Senhor continuamente? O que Deus precisa fazer na sua vida hoje? Qual é a oração que você veio diante do Senhor clamar e pedir para que Ele se movimente, Ele haja em teu favor? As bênçãos Deus já tem para você, mas muito mais do que qualquer bênção, o que Deus mais deseja fazer hoje com a sua igreja, seja a igreja que está aqui dentro, e seja o povo da igreja dele que está lá fora, porque todos nós somos iguais, amém, irmãos? Todos nós somos importantes, ninguém é melhor do que ninguém. Se temos um papel, esse papel é de responsabilidade. Eu acredito, a igreja adventista é uma igreja diferenciada, sim, mas não é a melhor igreja, não é a igreja mais importante para o Senhor. Eu digo isso sem medo de errar, mas também te digo que a igreja ocupa um papel de grande responsabilidade diante do mundo. E essa igreja, nessa igreja, o maior desejo de Deus é ver Jesus sendo iluminado. É que qualquer pessoa que entre para encontrar esperança aqui, saia com a sua vida liberta em nome de Jesus. Mas que essa pessoa não encontre os preconceitos e as barreiras que às vezes estão levantadas aqui. Que o Espírito Santo haja em nosso favor, irmãos. Que o Espírito Santo continue nos conduzir. Erga essa igreja e que nessa igreja a presença de Cristo seja sentida hoje, amanhã e para todo sempre. E nessa igreja as pessoas possam dizer: eu fui hoje na casa de Deus, no lugar de salvação. Eu me senti salvo hoje. Eu me senti encontrado por Jesus hoje. Que todos nós entremos e saiamos desse lugar com esse sentimento e essa esperança na nossa vida. E todos os outros que vierem, irmãos, que nós sejamos instrumentos de Jesus, e somente instrumentos de Jesus, para alcançarmos essas pessoas para o reino dele. Amém? É o teu desejo isso? Você deseja orar por isso? Vamos ficar em pé, vamos terminar com uma oração. Maravilhoso Deus, colocamos aqui a nossa vida, a nossa família, colocamos a nossa igreja diante do Senhor. Sabemos que o Espírito Santo continua a conduzir os corações, e assim como o Senhor mobilizou o céu inteiro para responder à oração de um filho, à oração de um suplicante, nós cremos que o Senhor continua trabalhando com toda a intensidade para salvar os seus filhos amados, Senhor. Obrigado por nos trazer a mensagem de que não há ninguém considerado comum ou imundo diante dos teus olhos, de que o Senhor não faz acepção de pessoas, de que o Senhor não é parcial, escolhe uns, prefere outros. Não, Senhor. E assim como o Senhor o faz, e tem a capacidade de olhar o coração, o desejo, a intenção da alma, que o Senhor arranque as escamas do nosso olhar, para que olhemos muito além da aparência, Senhor, e consigamos, com os preconceitos derrubados, sermos pessoas que amem verdadeiramente e através desse amor atrair pessoas para o reino de Jesus. Perdoe-nos nas nossas ofensas, Senhor. Perdoe-nos naquilo que temos falhado. Traz o teu povo e os teus filhos que fazem parte da tua igreja, mas que estão lá fora ainda, e que essas pessoas encontrem um refúgio certo aqui na tua presença. Abençoe a tua igreja, fortalece a nossa vida, e que essa seja a igreja de Jesus,
e seja visto por todos dessa forma. É no nome dele que eu te peço, suplico e espero, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus fortaleça todos nós, nos dê uma semana abençoada. Saia daqui com a presença de Jesus.